Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 12, cujo título é Jesus Cristo, o Homem Perfeito. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a humanidade, sobre homem. E o grande modelo para a humanidade é Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, ele diz que os oficiais foram dados à igreja para crescimento do corpo. Ele diz até que nós possamos atingir a medida completa de Cristo, que é a medida de homem perfeito. E esse Jesus Cristo, ele em primeiro lugar é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Vamos lembrar que ele, sendo Deus, é o Deus eterno que sempre existiu e sempre existirá. Jesus Cristo não foi criado por Deus, um ser inferior. Ele é igual ao Pai em eternidade e em atributos, de maneira que ele é Deus, mas como Deus, ele encarnou-se. E aí o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, ele diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se. Quer dizer, ele abriu mão do exercício pleno dos seus atributos para viver na terra como homem. Jesus Cristo, como homem, não deixou de ser Deus e nem deixou de possuir os atributos. Ele apenas abriu mão do exercício e da manifestação desses atributos, porque Jesus não deixou de ser quem ele era. Mas é claro que, por exemplo, uma criança, 9 meses desenvolvendo no útero de Maria, jamais poderia ser onipresente naquele momento, visto que havia um corpo físico que o limitava ali. O homem mais rápido do mundo, quando ele pega um avião para ir para outro lugar, ele não deixa de ser o homem mais rápido do mundo, porque ele possui esse título, essa característica. Mas enquanto está voando, é claro que ele não pode exercer essa característica, porque não tem como ele correr dentro do avião, mas ele não deixa de ser o homem mais rápido do mundo, porque naquele momento não pode ser quem ele é em sua totalidade. Jesus não era um híbrido, meio isso, meio aquilo. A mitologia é que trazia o Tritão, que era meio homem, meio cavalo marinho, ou um centauro, meio homem e meio cavalo, ou mesmo outros seres mitológicos que misturavam homem com outros seres, como a mulher também, que é o caso da sereia, que era metade mulher e metade peixe. Mas Jesus não era metade nada. Jesus era 100% homem, era completamente humano, sendo totalmente divino. Ele era do mesmo tipo de divindade que ele sempre foi, ou seja, ele não diminuiu a sua divindade por causa disso, mas ele também era humano, completamente humano, como Adão quando foi feito homem, por exemplo. Isso é importante nós percebermos, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é Deus, que ele estava no princípio com Deus, que ele criou todas as coisas com Deus, mas que ele, abrindo mão do exercício desses atributos, ele encarnou-se e passou a ser homem, e não ser apenas aparentemente humano, como a heresia do docetismo pregava, dizendo que Jesus tinha apenas aparência humana. Não, o apóstolo João vai dizer, o verbo se fez carne. O verbo, o logos, era o que os pensadores gregos pensavam, a centelha divina que criou o universo e que o mantém. A partícula divina que criou a ordem a partir do caos e que fez todas as coisas existirem. João dizia, ele não é um ser impessoal, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo e ele encarnou-se, passou a ser um homem. E ele disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando escreve a sua epístola, João diz, as nossas mãos tocaram no verbo da vida, ou seja, nós pegamos nos logos, nós sentimos ele porque ele era de fato de carne e osso, homem de verdade. Embora todas as profecias apontassem para Deus, aquele que era o enviado,
mas ele também era o Emanuel, que é Deus conosco, aquele que viria para ser homem. Daí porque Paulo escreve a Timóteo dizendo que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sendo homem, ele foi como homem até a cruz, para receber como homem o castigo dos homens por causa do pecado do homem, para então resolver toda essa situação, vindo sobre ele a ira de Deus por causa do pecado dos homens. E ele, como homem, recebe esse castigo na cruz, pagando por nós o preço do pecado para a nossa salvação. Se não fosse assim, aí seria uma enganação. Um Jesus que seria apenas aparentemente humano, querendo se parecer homem para pagar pelos homens o pecado deles. Não é o caso. Jesus Cristo, completamente humano, viveu aqui na terra, e a Bíblia vai mostrar que ele teve sede, sentou à beira do poço e pediu água à mulher samaritana, teve fome e pediu que providenciassem comida, ele teve cansaço, por isso sentou-se, emoções humanas, chorou à beira de frente ao túmulo de Lázaro, chorou diante de Jerusalém. Como bebê, ele nasceu no ventre de uma mulher e teve que aprender a engatinhar, a caminhar, a comer, a crescer. E a Bíblia diz, capítulo 2 de Lucas, que ele se desenvolvia como menino, ou seja, ele passou por todas as etapas da infância, como todos os seres humanos passam, porque ele era humano e viveu a vida como homem, com as mesmas emoções, com as mesmas características que um ser humano tem. Claro que sem o pecado. Como era Adão antes do pecado, Jesus não tinha pecado, portanto não sofria as consequências de um corpo pecaminoso, porque ele não possuía pecado, mas veio nascer no tempo certo, e a expressão de Paulo aos Gálatas diz que ele, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, aí para dizer que ele era como todos os outros seres humanos de Caim para cá, que nasceram de mulher. Só Adão e Eva que não tiveram um nascimento completo e totalmente humano de um parto, porque eles já foram feitos por Deus adultos. Mas ele diz, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, o Salvador foi um menino que nasceu de uma mãe humana para que ele pudesse ser completamente humano e pudesse resgatar todos os homens através do maior ato extraordinário que Deus realizou entre os homens, que foi a encarnação de um Deus para morrer por nós, levando sobre si os nossos pecados. Deus se fez homem e morreu por nós. Essa é a grande história de Jesus Cristo, e é exatamente isso que representa quando João diz, o Verbo se fez carne. Daí porque o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre Adão e Jesus Cristo, dizendo que o primeiro Adão foi feito alma vivente e que falhou, desobedeceu, pecou e trouxe a morte para toda a humanidade. E todos os descendentes de Adão morreram depois dele por causa do seu fracasso, do seu pecado. E Jesus Cristo é dito por Paulo, é o último Adão, ou seja, aquele que veio como homem, a exemplo de Adão, mas para resgatar a humanidade, para trazer a solução para o problema que Adão criou, e que todos aqueles que em Adão morrem, em Jesus Cristo poderão viver se o receberem como seu Senhor e Salvador. Isso vai nos mostrar que Jesus era homem perfeito. Ele não possuía pecados, ele não teve nenhum tipo de falha. 1 de Pedro 2:2, ele diz que ele nunca cometeu pecado, nem engano algum se achou na sua boca. Por isso, Jesus pode se apresentar como o modelo perfeito de um homem sem pecados,
Daí porque ele diz assim: aprendei de mim que sou. Eu sou manso e humilde de coração. E vocês podem aprender de mim. Por isso é o grande modelo para todos nós que devemos imitar a Jesus Cristo em todas essas coisas. Daí porque o apóstolo Paulo nos convida dizendo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo, porque ele é o nosso grande modelo e a nossa vida precisa ser uma vida que busca agradar a Deus, imitando a Jesus Cristo em todas as coisas. Um famoso livro, muito conhecido de todos os cristãos, fala e faz uma pergunta sobre essa realidade. Ele diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? A ideia é que a cada momento, em todas as decisões que eu vá tomar na minha vida, eu possa realmente fazer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Se ele estivesse agora enfrentando essa situação, como Jesus agiria? E pensando assim e conhecendo a Jesus através das Escrituras, nós poderemos imitá-lo e buscar ter uma vida de santidade, como foi a vida de Jesus Cristo, até que cheguemos no céu. E aí o apóstolo João vai dizer que nós ainda não sabemos como haveremos de ser, mas seremos semelhantes a ele quando nós estivermos com ele na eternidade. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição.